Este documentário Expedições vai voltar no tempo e mergulhar nos anos de 1624 a 1654, quando o Nordeste do Brasil, por 3 décadas, esteve sob domínio holandês. No início do século XVII, o Brasil ainda era um território fragmentado, onde as capitanias não tinham muita comunicação entre si. No Nordeste, a capitania de Pernambuco tinha grande importância na produção e exportação do açúcar. O comércio do pau-brasil e, posteriormente, do açúcar, conhecido como ouro branco, era a base da economia no começo de nossa história. Os holandeses, na época neerlandeses, estavam em guerra com a Espanha, que impôs bloqueio comercial aos portos sob o domínio ibérico. A exemplo do que haviam feito no Oriente, com sucesso, os holandeses criaram em 1621 a Companhia das Índias Ocidentais para retomar à força o comércio do açúcar produzido na região nordeste do Brasil. A primeira invasão holandesa ao Brasil foi em Salvador, capital da colônia, na capitania da Bahia, conquistada em 1624. Essa ocupação durou apenas um ano porque a Espanha, aliada a Portugal, enviou uma poderosa armada que expulsou os holandeses. 4 anos mais tarde, os holandeses atacaram mais ao norte, na capitania de Pernambuco, e em fevereiro de 1630 conquistaram Olinda e depois Recife. Iniciaram então a conquista do Nordeste brasileiro, traficando mão de obra escrava e investindo nos engenhos para garantir o sucesso da produção do açúcar. Em 1634, os neerlandeses invadiram a Paraíba, 3 anos depois o Ceará, em 1641, Sergipe e Maranhão. Expandiram-se então para o interior. A fronteira sul do domínio holandês era o Rio São Francisco, no limite com a capitania da Bahia. Em 1637, chega ao Brasil o conde Maurício de Nassau, nomeado pela capitania das Índias Ocidentais para administrar a conquista. Homem culto e liberal, trouxe para o Brasil artistas e cientistas para estudar as potencialidades dessas terras. O Nassau tinha uma visão, porque ele era um homem extraordinariamente culto. A gente às vezes esquece que ele tinha 30 e poucos anos, o Franz Pouso tinha 24, o Eckhout 26, os cientistas que vieram com ele 28. Então ele juntou tudo isso e ele era correspondente do Descartes, era amigo do Huygens, era um homem de uma cultura excepcional, era disparado o fidalgo mais bem nascido a jamais pisar nas Américas. O Nassau tem realmente uma dimensão muito importante. Nassau era um nobre do período renascentista, apaixonado por letras, ciências e artes. Recuperou a agromanufatura do açúcar e mudou a história da capitania de Pernambuco e do Brasil colônia. Na realidade, o Nassau obedecia a um cidadão chamado Constantine Huygens,
que era o grande, foi aquele que orientava, e foi o Constantino que criou a ideia de se fazer uma missão artístico-científica para conhecer o Novo Mundo. E o Franz Post era o pintor da paisagem, como o Eckhout era o pintor dos tipos humanos. E quando o Franz Post chega aqui, ele chega com a missão não para ser o pintor, mas ele seria um documentarista do grande relatório que o João Maurício Nassau-Sieg iria fazer para o governo dele. Então, o que foi que ele fez? Cada região, vamos dizer, hoje seria município, mas cada vila que eles visitavam, o Franz Post ia atrás e ele era o fotógrafo. Desenhava a paisagem tal e qual estão nas suas gravuras. Paralelamente, ele fazia os quadros. E com isso aí, ele se tornou o primeiro pintor da escola flamenga a documentar a paisagem das Américas. Além de dinamizar a economia com a produção açucareira, Nassau criou um grande núcleo urbano, cultural e científico na cidade Maurícia, ou Recife. O material científico produzido pelo Nassau, que publicou livros importantes, além do Barléus, publicou os livros do Piso, do Margraf, etc., foi por 200 anos o único conhecimento que a Europa culta tinha do Brasil. Quer dizer, no começo do século XIX, ainda se usavam os livros de 1640, 50, que o Nassau tinha, com o material que o Nassau tinha trazido. No período da ocupação holandesa, é escrito o primeiro estudo científico da fauna e da flora das 3 Américas. Que foram feitos por cientistas trazidos na comitiva do Nassau, William Piso e Jorge Margraf, que foram trazidos e pensados pelo Nassau e que constrói o História da Natureza Brasileira, que é nada mais, nada menos, não só o primeiro estudo científico da fauna e da flora do Brasil, do país, mas das 3 Américas. Uma coisa curiosa é que Nassau, a expedição de Nassau, acabou reunindo uma coisa muito mais preciosa, não é verdade, do que simplesmente a moeda, o dinheiro. Ele conseguiu construir uma riqueza única, que foi a primeira documentação feita nas Américas, da paisagem, dos povos, costumes, não é isso? Isso é uma avaliação que nós podemos fazer hoje, Paulo. Quer dizer, naturalmente, na época, isso parecia secundário. O importante era ele conquistar o açúcar do Nordeste brasileiro para a Companhia das Índias Ocidentais, que pagava ele. Mas você tem toda a razão que hoje o que sobrou foi um privilégio extraordinário para o Brasil. Os Estados Unidos tiveram que esperar mais 200 anos para ter um bom pintor europeu pintando a paisagem deles, privilégio que nós já tivemos em 1640. Eu acho que, por uma série de motivos que o Brasil era periférico, agora está deixando de ser, dois episódios que eu acho que são fundamentais na nossa história, o Nassau e a vinda da família real, Dom João VI, são excepcionais também em termos da história mundial, são únicos e são extremamente significativos e nunca foram apreciados na sua devida amplitude.